Bom dia. A partir de agora você está em Conexão Legal. Você aí de casa que tem contribuído com o nosso site, o idc.org.br, ou deixado lá no YouTube o seu joinha, ou até mesmo lá no nosso site, nosso muito obrigado. Você faz com que o IDC melhore a cada dia, não só em pautas, mas também com os nossos entrevistados, com as perguntas. E se você tem alguma dúvida, ingresse lá no nosso site, dê o seu depoimento, faça a sua pergunta. Nós estamos aqui para servir vocês aí de casa, junto com a TV Justiça, sempre tentando levar a melhor informação possível para você no conforto da sua casa. Hoje nós vamos entrevistar Marcos Neves. Marcos Neves foi deputado aqui em São Paulo, é deputado em São Paulo, e vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Aliás, algo que tanto aflige aí a nossa sociedade, a questão de insegurança, a questão dos problemas com a segurança, a questão penitenciária. Então, para isso, trouxemos aqui Marcos Neves para conversar um pouquinho com a gente, para dar uma ideia de como está funcionando o Infocrim em São Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho de segurança pública. É um tema importante, um tema nacional, né? A gente sabe que hoje a população tem temas diferenciados, mas essa questão da segurança já há mais de 4 anos ela tem sido muito discutida, né? E nós temos que realmente olhar melhor por essa questão, e a segurança da população é sempre importante para a família, para as pessoas, para os jovens, e nós temos que estar muito atentos. É verdade. A questão do Infocrim, que foi criado já tem algum tempo, mas vai se aperfeiçoando com o tempo. É óbvio que tende a ser bom para todo mundo. E a disponibilização pela internet, a pessoa tem a ideia de como o seu bairro vai indo, como as coisas estão melhorando, ou até mesmo piorando em alguns bairros. Nós podemos até visualizar nesse Infocrim de 2014, que foi lançado, que foi divulgado pelo governo do estado. Mas efetivamente, esse Infocrim, ele vai ajudar a sociedade, Marcos? Qual a sua análise? Eu acredito que toda informação que seja disponível pela internet de maneira rápida, como é a questão do Infocrim, que você tem informação por região, por bairro... Desculpa, explica um pouquinho o que é um Infocrim para o pessoal de casa, né? Que às vezes está falando, as pessoas podem não... na verdade é um dado da Polícia, né, Civil e Militar, que você tem a junção de boletins de ocorrência, de dados, de estatísticas, onde você tem informações de como é que está a questão do roubo, do assalto, da morte, em determinadas regiões. O que acontece? Essa informação hoje de maneira rápida, né, pela internet, eu acho que facilita para a população. A população hoje tem a internet na palma da mão, então você consegue acessar muito rápido. E o que a gente vê hoje? Ele vem de maneira positiva, mas ao mesmo tempo você também tem que ter a colaboração da população, né, que é atingida. Quando você tem lá um assalto, um roubo, qualquer outro tipo de problema na segurança, você tem que estar informando. Alguns tipos de problemas na segurança, você tem que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Na maioria das vezes, quando são coisas que não tiveram vítimas e foi uma coisa muito rápida, as pessoas acabam não indo, né, até a delegacia. Hoje, chamado pequeno potencial ofensivo. Você tem ali um assalto rápido, às vezes não é nem com arma, um furto. Então você tem a pessoa acaba não tendo tempo, sabe que vai chegar numa delegacia, vai demorar, acaba não dando a informação do que ocorreu. E o que acontece hoje? Esses dados acabam ficando meio que maquiados, né, porque não é a realidade do momento, principalmente nas cidades da Grande São Paulo. Eu sou aqui de Carapicuíba, e a gente sabe que muitos comércios da minha cidade, eles têm diversos problemas de segurança, né, de assalto, de roubo, e você acaba não dando a informação fazendo o boletim de ocorrência. Se você não tem aquele dado, a estatística não acaba entrando no Infocrim. Ou seja, impossibilita até que o Estado haja. Que o Estado possa ter uma agilidade maior. Mas o que a gente vê hoje, que eu acho que o Infocrim, tendo essa informação já do que acontece no dia a dia, já facilita para as pessoas saberem qual região é mais perigosa, o que tem que ser feito. Então isso acho que ajuda. Mas a população também tem que ajudar. A população tem que fornecer informação. E lógico, a polícia ela tem que fazer a sua parte também, né? Policiamento e tal. O que eu vejo hoje? Hoje o governo, nós aprovamos lá na Assembleia, a operação, um ano atrás, a operação delegada, que é aquela operação onde o policial militar pode fazer, no seu horário de folga, ele pode fazer o bico. E qual que era a ideia do governo do estado? Era que ele fizesse, na sua hora de folga, segurança para as prefeituras, nas ruas, né, nos departamentos públicos. Isso não deu muito certo, porque as prefeituras acabam não tendo recurso para pagar o policial, né?
Isso não deu muito certo. Agora nós aprovamos a Operação DGEM, que é a mesma operação, só que uma operação paga pelo próprio governo do estado. O governo do estado disponibiliza R$20 a hora para o policial que for fazer aqui no seu momento de folga, nas ruas das cidades. Então, no exemplo aqui da Grande São Paulo, já tem vários policiais, centenas de policiais pela rua, fazendo a segurança naqueles lugares com maior índice de criminalidade. Mas como funciona? Ele faz isso... Ele se cadastra na internet, que ele tem interesse em determinada cidade, e aí ele passa a ter uma escala. Nessa escala de folga dele, ele passa a prestar serviço nessas cidades. Então ele começa a andar pela rua, dando segurança à população. Também agora... Mas ele vai fardado? Fardado, armado, normal. Menos se não tem a viatura. Não tem a viatura. O policial que fica andando pela cidade. Ele tem, assim, ainda não dá para estar tendo essa noção da quantidade de pessoas, porque ele ainda é novo, essa operação. E muitos policiais militares acabam não querendo participar, por dois motivos. Primeiro, que é a insegurança, que você anda meio que 1 ou 2 policiais. É perigoso até para a vida, vida do policial. Segundo, que qualquer problema que ele tiver na rua também, lá vai não vai ter sofrer suporte, sanções. Né? E terceiro, que é a questão do valor. Porque ele acaba entrando no seu olerite e descontando muito no imposto de renda. Então isso para o policial acaba... E esses R$20 seriam valores brutos? Brutos. Depois tem um desconto. Agora também, em parceria com a Secretaria de Educação, que foi uma coisa que nós aprovamos. Essa questão eu queria até aprofundar um pouquinho, porque é algo muito importante. Mas como o nosso tempo está terminando, eu vou te pedir um minutinho, nós vamos para um intervalo rápido e voltamos com essa questão do policial militar. Você de casa, não se esqueça. O bloco Conexão Legal, livro da semana, traz novamente, esse livro é o livro do David Harvey, O Enigma do Capital, inclusive é aquele livro que compete com o Piketty, o Capital, e eu recebi vários e-mails pedindo para repetir esse livro. Então você de casa que tem interesse no livro do Harvey, ingresse lá na nossa página, o idc.org.br, ou também no nosso Facebook ou no meu Twitter, faça lá o cadastro e concorra ao livro da semana. Até o próximo bloco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, agora no nosso segundo bloco, falando um pouquinho sobre segurança pública. Aliás, algo tão importante que é a segurança pública no Brasil, e aqui em São Paulo vivemos um estado de caos. Então, você aí de casa, ingresse lá no idc.org.br, dê o seu depoimento sobre segurança pública. Nós estaremos fazendo uma enquete essa semana. Então você pode compartilhar com a gente pelas nossas redes sociais, que está aqui o endereço no Twitter, está o nosso endereço no Facebook. Então não deixe de compartilhar a sua ideia de segurança ou de insegurança na sua cidade. Isso é importantíssimo para o IDC ter uma ideia, para a gente gerar uma noção de seguridade ou não para a nossa sociedade. Marcos, você me falava que foi aprovado na Assembleia de São Paulo a questão do policial militar poder trabalhar para o próprio Estado na sua hora de folga. Mas isso não é algo complicado? Porque imagine, o indivíduo está lá, cadastrado, numa cidade do interior, fazendo a ronda, no seu momento de folga. Ele está fardado, ganhando, mas ele não está investido de todo aquele poder do Estado, ele não tem uma pessoa do lado dele, ele não tem uma viatura, ele não tem o suporte do seu batalhão, né, porque ele está alocado em qual batalhão? Né? Quem é o capitão dele? Qual é a patente mais alta que cuida dessa ronda? Como funciona isso? Isso não é algo complexo? Não, geralmente o que acontece? Ele vai trabalhar onde ele está lotado, na jurisdição dele, onde ele está naquela região. Não vai poder ir daqui, ele trabalha aqui na Grande São Paulo e vai para o interior. Não, isso não. Ele trabalha naquele momento, naquela região, ele se inscreve para aquilo. Não é todos os dias que ele vai trabalhar também, senão também não teria folga. Então, eu acho até que vai funcionar bem, está funcionando bem. Ele não anda sozinho, sempre são pares, em dupla. Mas você não tem a mesma agilidade de você estar com uma viatura, tá? Mas é mais para dar uma sensação de segurança, né? Um policial andando nas calçadas, nas praças, próximos às escolas. Existe esse projeto Operação DGEM, junto com a Secretaria de Educação, que foi uma discussão. O nome também. É Operação DGEM. O que acontece?
nós conseguimos aprovar na Assembleia e a Secretaria de Educação conseguiu convencer o Tribunal de Contas que ele pode pagar esses policiais militares com dinheiro da educação. Isso vai facilitar porque vão ser instaladas na frente das escolas essa operação. Tá. Então vão ter policiais militares na frente das escolas do Estado, cuidando da entrada e da saída dos alunos. Então isso será muito importante. O que a gente agora precisa fazer é o convencimento dos policiais militares participarem dessa operação, né, que muitos deles não querem participar. Então é uma coisa que o governo vai ter que ajustar. É só um problema financeiro ou não? Eu acho que é o problema também da insegurança, né? Eu acho que isso também pesa muito. Financeiro, eu acho que para quem está iniciando a carreira, ele é importante, né? Ele acaba ajudando muito. O problema também são áreas vulneráveis e que o policial militar também tem a sua preocupação, né? Até pelas sanções que ele pode sofrer se ocorrer alguma coisa. Então acho que isso é uma coisa que está sendo bem discutida, está sendo implantada e eu acho que vai ter os seus ajustes aí para funcionar bem. Tá. Essa questão dele ficar na porta das escolas, mas numa hora de folga, se o governo do Estado aumentasse o salário, desse um salário digno para o policial militar, que ele ganha, o salário hoje do policial militar do Estado de São Paulo é muito baixo. Muito baixo. Né? De delegado, então, é miserável. Né? Aliás, como é que a gente pode exigir de uma polícia capacidade, técnica, presteza, se o salário de um delegado hoje é em valores ínfimos? O Estado de São Paulo é um dos que mais mal paga o seu delegado. Não seria melhor um trabalho junto à Assembleia no sentido de aumentar o salário, dignificar o profissional da segurança? Porque o delegado, o escrivão, o investigador, a própria PM de forma geral, eles são essenciais para o Estado. Até para a gente poder gerir a nossa sociedade de uma forma mais ávida, de uma forma mais eficaz. Porque essa noção de insegurança, ela gera para a gente, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista financeiro, prejuízos enormes. Né? Quantas empresas deixam de trabalhar ou trabalham investindo em segurança quando poderiam investir na sua operação, melhorando o seu produto, abaixando o preço do seu produto e operacionalizando o que é o objetivo da sua empresa, e não ficar preocupado com segurança. Quem tem que dar segurança é o Estado. Né? Como é que a gente faz isso? Você está lá dentro da Assembleia, você está trabalhando com isso, Marcos? Como é que a gente podia mudar isso? Olha, na verdade a gente conseguiu convencer o governo do Estado a desvincular as duas carreiras. Elas eram vinculadas, policial civil com policial militar. Então quando você tinha um aumento, o aumento era para todos. Né? E lógico, você tem que ter as diferenças, né? Você tem aí as suas carreiras diferenciadas. Hoje nós conseguimos desvincular. O governo do Estado, o que ele justificava? Que ele tinha lá mais de 100 mil policiais militares e que o mesmo aumento que dava para os militares não poderiam dar para civil, ou ao contrário, civil para militar. Então você tinha esse problema. Que é desproporcional, né? Você tem muito pouco civil e muito militar. Então nós conseguimos desvincular. Então eu acho que isso, a partir de agora, a gente vai conseguir fazer um trabalho mais específico pela carreira, né? Pelos policiais militares e pela polícia civil. Polícia civil tem investigação, policial militar vai realmente atuar na rua. Ostensivamente. Então, nós estamos trabalhando muito em cima disso. O grande problema do governo é a questão do orçamento. O governo sempre justifica muito a questão orçamentária, que não se dá para dar um aumento que teria a possibilidade de dar, início de carreira. Né? Então isso a gente acaba tendo essa dificuldade. O que eu vejo hoje? Que com desvinculando as duas polícias, nós vamos poder trabalhar de forma diferenciada e melhor. A Polícia Civil hoje tem uma representatividade importante no seu sindicato, né, dos delegados, pela Marilsa, pela Associação dos Delegados, e a Polícia Militar também é muito forte. Então eu acho que agora eles vão trabalhar cada um para a sua carreira, e eles atuam muito na Assembleia, né, tem o apoio dos deputados, e aí a gente tem que convencer o governo a pagar melhor. Eu acho que você tem razão na questão de que, em vez de estar pagando para ele trabalhar na folga, isso teria que estar pagando melhor para que ele trabalhasse no seu horário normal do dia a dia. Descansado, né, com segurança. Até porque aquele indivíduo que eu já acompanhei, eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. E, Marcos, é estressante. É muito desgastante. Você de casa não tem ideia do que um policial militar e um policial civil vivem no dia a dia. É algo impressionante. Eles lidam com o que há da escória na sociedade. Eles têm que passar por dificuldades inúmeras e no final do mês receber um salário pífio.
Enquanto o governo do Estado, e isso não vale aqui só para o nosso governador de São Paulo, não, que infelizmente tem feito de nada muito pouco para a segurança pública, isso vale também para os outros estados que acordem. Porque se isso não acontecer, o nosso país vai ficar na mão da criminalidade. E vai chegar um momento em que a volta vai ser muito complicada. Eu acredito o seguinte, que nós lá como deputados, a gente tem a questão de aprovar as leis que são mandadas para a Assembleia, ajustar essa diferenciação da carreira que nós conseguimos, foi um trabalho nosso lá. O que a gente precisa fazer agora é convencer o governo a dar uma estrutura melhor, um salário melhor para que eles possam trabalhar de verdade. Vamos dizer assim, você vai trabalhar hoje para a rua, a gente sabe a insegurança que eles vivem. Imagina você enfrentar um criminoso, sabendo com quantas pessoas ele está, com qual armamento ele está. Às vezes ele está com armamento maior do que o próprio policial, na maioria das vezes. E nós sabemos que não há nada maior que o Estado. E essa pessoa, mesmo investida da envergadura do Estado, se sente sozinha. Fragilizada. Marcos, eu queria conversar um pouquinho com você no próximo bloco sobre a união das polícias. Tentar mudar a nossa Constituição e acabar com esse negócio de polícia militar e polícia civil. Quero a sua opinião. Você de casa, não se esqueça. Livro da semana, David Harvey, O Capital. Ingresse lá no nosso site, idc.org.br, ou através das nossas redes sociais e concorra ao livro. Até o próximo bloco, em Conexão Legal. Olá, retornamos aqui em Conexão Legal, o programa de hoje falando sobre segurança, e temos o prazer de receber nossos estúdios aqui, que aliás, fica sempre o nosso agradecimento à Rede CD, que muito nos ajuda, aqui cedendo os seus estúdios para a gente gravar o nosso Conexão Legal, Marcos Neves. Marcos Neves, que é deputado estadual aqui da Assembleia de São Paulo e também especialista em segurança pública, conversando um pouquinho com a gente. E a pergunta que eu deixei no último bloco é a questão da gente tentar unir as polícias. Porque a nossa Constituição de 88, ela se dividiu, ela fez com a cisão das polícias, criando a Polícia Civil e a Polícia Militar. Muito bem. Nós percebemos que ao longo do tempo isso não está funcionando. As polícias são separadas, as polícias não se entrosam, não há aquele entrosamento necessário e essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo e até mesmo da proatividade da polícia. A questão de investigação e a questão da inserção junto à sociedade, que seria a Polícia Militar, isso não tem funcionado, Marcos. A nossa Constituição, lá de 88, ela dividiu as polícias. Será que um trabalho efetivo no sentido de unir essas polícias? Eu sei que é difícil, mas qual a sua opinião? Eu acredito o seguinte, que hoje a cultura, né, que já vem de muitos anos para cá, acaba tendo uma grande dificuldade para se tornar essa união verdadeira, né, vamos dizer assim, por conta da Constituição, também os seus sindicatos, associações que defendem cada categoria, e você tem diversos estados que são de maneiras de trabalhos diferentes, mas que tem essa divisão. Então você tem que fazer um grande trabalho em cima disso. Eu vejo de maneira difícil isso acontecer. O que eu vejo hoje? Que a polícia, tanto da civil quanto da militar, eles precisam, principalmente o comando, o próprio secretário, eu acho que precisa estar mais na rua. O que eu vejo é que falta um pouco do poder público, principalmente das áreas de chefia, das áreas do comando, eles têm que vir para a rua para sentir a dificuldade, né, do que o policial militar sente, do que o policial civil sente. Dia a dia, daquele cabo, aquele soldado ali. Você vê muito pessoal na sua repartição, você vê tendo muita informação por internet, né, muita informação por dados que são coletados, mas assim, o dia a dia efetivo, né, o comando na rua, você não vê. Eu acho que a partir deste momento que você começar a ter esse comando, esse trabalho em conjunto, tanto o delegado-geral, quanto também do comando da Polícia Militar, coronel da PM, o secretário de Segurança em conjunto, em ações importantes, eu acho que isso começa a se ter uma união melhor. Você começa a ter essa união por aí, por cima. E aí você tem, lógico, você vai deparar com as dificuldades que as pessoas sentem. Não há nada melhor do que você ver em loco o problema, você estar ali ao lado do problema. E esse comando, imagine só o secretário de Segurança hoje, ele fica em seu gabinete, tendo centenas de informações todos os dias, problemas todas as horas, crimes que a gente às vezes nem fica sabendo, mas que ocorrem, e que não tem tempo para ir para a rua. Acho que esse tempo tem que ser achado, precisa ir para a rua, saber o que realmente está acontecendo,
os comandos precisam estar unidos. Então, questão de gestão. Eu acho que ajudaria. A questão da gestão... Porque dinheiro não é, né? Não podemos dizer que... Porque o orçamento da segurança pública em São Paulo, ele é bilionário. Se juntar metade dos outros estados do Brasil, não dá o de São Paulo. Então não podemos dizer que não tem dinheiro em São Paulo. A nossa polícia científica está abandonada. Você não tem uma estrutura de criminalística no estado de São Paulo. O Paraná, que é um estado menor e mais pobre, tem uma estrutura de criminalística melhor do que a do estado de São Paulo. É inadmissível algo assim. Mas é aquilo que eu falei, falta um pouco dos comandos irem para a rua, saber o que realmente está acontecendo. Se você ter essas informações, se você não vai investigar o crime, não tem força para investigar o crime, como é que você vai chegar até a pessoa que fez o crime? Como é que você vai chegar até a punir aquela pessoa? Você não vai conseguir, porque você acaba tendo falta de informações. O que realmente a gente precisa ter é vontade das pessoas que estão no alto comando para identificar os problemas. E essas pessoas são treinadas, estão com experiência. Se ela deparar com um problema, ela vai saber resolver aquilo rapidamente, vai saber achar soluções, e eu vejo desta forma. E não só na polícia, a gente vê isso na saúde. Por que será que você não vê hoje falando que um secretário vai visitar um hospital, pelo menos uma vez na semana? Você não vê falando isso. Você não vê, ou pelo menos o diretor regional visitar alguns hospitais. Você não vê. Você vê a informação que está faltando vaga, que está isso, que está aquilo, e é isso. Eu acho que falta um pouco mais de integração dos altos poderes. Seria uma gestão superficial? Então os secretários estão fazendo uma gestão superficial? É que você tem hoje muita informação rápida, né? Então você tem as informações na palma da mão. Você tem diversas assessorias que tragam todos os problemas e soluções. O problema não falta, né? Problema não falta. Só que ele tem que ir lá ver, né? É inadmissível que você visita um hospital e você vê hospitais com as paredes manchadas, com falta de limpeza, e você vê isso. Qualquer pessoa que for vai ver. Quer dizer, como é que você vê uma situação dessa e isso o que é? Gestão. Gestão do hospital, né? Eu visito muitas cidades do interior, você vê as santas casas, que mesmo... Essas estão abandonadas, né, que estão sozinhas. Essas nós precisamos fazer um programa só sobre as santas casas. Aí você vê que tem um abandono e tem algumas que são bem administradas, né? Então você vê as diferenças, então é muito gestão. Eu vejo que você estar próximo, acompanhar o que está acontecendo de perto, ajuda muito. Então na questão da polícia, a minha opinião é que você tem que ter isso, como diz, policial na rua, investigando, também a questão ostensiva do policial militar e o comando também na rua, porque isso dá segurança. Imagine só você ao lado do seu funcionário, enfrentando os desafios. Acho que isso seria muito importante. Marcos, infelizmente o assunto é excelente, a questão das Santas Casas ficou até no ar. Eu gostaria de fazer um programa até sobre isso, porque essencialmente elas são a base do nosso sistema, desde a origem, né? Desde lá de trás, né? As Santas Casas elas vêm com a origem do nosso sistema de saúde. E eu acho que isso não acontece só em São Paulo, isso é no Brasil inteiro. Então fica aqui o meu convite já para um próximo programa. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Meu muito obrigado por ter vindo aqui no Conexão Legal, ter aceito o nosso convite e também pela aula aí. Obrigado você, obrigado também ao seu programa, que a gente fica muito feliz de participar novamente aqui. Obrigado. Você de casa, não se esqueça, continue conosco aqui em Conexão Legal. Se você tem alguma dúvida, perdeu uma parte do nosso programa, ingresse lá no YouTube ou até mesmo no nosso canal, no idc.org.br, reveja todos os programas, tem acesso à Conexão Legal integralmente. E também você pode entrar lá no IDC e concorrer ao livro da semana, que é do David Harvey, O Enigma do Capital. Até uma próxima semana em Conexão Legal. Ótima semana para vocês.